Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus te abençoe muito, a sua família, o seu dia, a sua sexta-feira, que seja maravilhosa. Que você tenha um final de semana muito alegre, cheio de boas notícias, de acontecimentos extraordinários. Que você tenha uma programação realmente abençoada com a sua maravilhosa família. Começando pela mesa. Em nome de Jesus. Que você cresça nessa comunhão, que a sua família realmente possa crescer no Senhor através de você, ensinando, orientando, influenciando. Seja esse influenciador, essa influenciadora. Deseje isso com toda a força. Influencie, que é o que a Bíblia nos ensina. Sermos influenciadores. Esse sal, essa luz que dissipa as trevas. Pessoas de impacto. Paulo disse isso, quer comais, bebais. Ele apresentou coisas assim tão simples, né? Comuns, triviais. E ele disse, eu vejo, eu entendo isso para a minha vida, que, olha, nas mínimas coisas, naquelas assim, consideradas insignificantes, você pode glorificar o nome do Senhor. Se preocupe, sim, em glorificá-lo. Nas mínimas coisas. Faça de forma intencional. Porque tem gente que está assim, está no automático. Não está prestando atenção, a pessoa não está atenta ao que está acontecendo. E, por fim, ela acaba tendo atitudes impulsivas, precipitadas. Não tem que ser assim. Tenha intencionalidade. Isso glorifica a Deus? Não, então não vou fazer. Ponto. Glorifica? Então eu vou fazer. Quando você tem isso dentro de você, você vai impactar. Porque, obviamente, você vai estar ali atento, focado, né? Com consciência do que está fazendo. E vai, então, fazer com a intenção de mostrar Jesus. De ser um representante dele. Que é isso que ele espera de nós. Meu querido, cristão é um pequeno Cristo. É se parecer com Jesus. E a Bíblia fala que nós estamos caminhando para atingir a estatura do Senhor. Que nós temos a mente dele. Que nós fomos feitos novas criaturas. As coisas velhas passaram. Agora é tudo novo. Não permita atitudes velhas, rançosas, permanecerem aí. Não aceita isso não. Em nome de Jesus. Jesus falou, olhai, vigiai. Então, fica atento. Toma consciência. Preste atenção no que você está pensando. Não viva aí no automático. Sem consciência, deixando sair, sabe, aquilo que não vai edificar ninguém, nem você, nem a ninguém.
Em nome de Jesus. Coloca isso dentro de você. Tudo que eu fizer vai ser com a intenção de glorificar o meu Senhor. Tudo que eu fizer. Eu tomo essa decisão. Que o que vai sair da minha boca vai glorificar a Deus. Minhas ações vão glorificar a Deus. Tudo que eu fizer vai ser para honrar a Deus. Aprenda com o salmista, aprenda com Davi. Você encontra um homem que tinha esse foco, ele viveu com esse objetivo de glorificar a Deus. É o que nós vemos. Um homem decidido a glorificar a Deus. Tudo que ele fazia era para a glória de Deus. A Bíblia dá detalhes. Aquele que tocava bem a harpa, falava bem, tinha boa aparência. Quando o pai mandou ele levar os alimentos para os irmãos que estavam na batalha, a Bíblia dá o detalhe que ele deixou as ovelhas com outro pastor. Olha a responsabilidade. Aí a Bíblia dá outro detalhe que ele chegou lá e entregou para o responsável aqueles alimentos. Depois ele foi ver a batalha. Então a palavra de Deus faz questão de mostrar que Davi foi uma pessoa que trabalhava para isso. É claro que há uma intencionalidade. Ele tinha responsabilidade. Ele se preocupava em glorificar a Deus. Então, a Bíblia apresenta um adorador que, na prática, as obras dele glorificavam a Deus. Glorificam a Deus até hoje, porque nos edificam. As obras do Davi, as atitudes do Davi, continuam glorificando o nome do Senhor e nos edificando. Então você vê uma pessoa que tinha responsabilidade, que fazia as coisas com excelência, que não falava bobagens, que cuidava da aparência, que era responsável com aquilo que estava nas mãos dele, aos cuidados dele, que fazia as coisas realmente da maneira certa, que tinha que ser feitas, elas precisavam ser feitas, ele tinha que entregar para o responsável, ele não largou aquilo ali, me distraí, vou ver a batalha, não. Primeiro ele cumpriu com a missão, entregou para a pessoa, depois foi ver a batalha. E aí, obviamente, né, quando ele viu, a primeira vez que ele viu Golias atacando Israel e o Deus vivo, aquilo o indignou, incomodou Davi, ele não aceitou. Você vê alguém que já, assim, quando ele se deparou com aquela situação, ele já deixou claro, não, isso não pode ser assim. Como alguém pode tolerar algo tanto tempo? O Golias já estava lá por 40 dias. E nós observamos que ele foi se aproximando. Porque quando você não lida com as coisas que você precisa lidar, você dá força para o inimigo. Você dá força. E aí, o inimigo que estava lá longe, ele começa a se aproximar. E o Golias foi se aproximando. E aparecia 2 vezes por dia. E só assustava. E à medida que ele foi vendo que ali tinha um monte de homens medrosos que fugiam dele,
Ele foi ganhando mais força, ele foi chegando mais perto. Aí chega Davi. Quando ele vê aquilo, ele já coloca um ponto final ali. Ele deixou claro para todos nós que ele não era capaz de tolerar aquilo. Tanto que ele já se levantou. Eu vou lutar contra ele. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus vivo? Ele ouviu uma vez. E ele já, dentro dele, ele não podia tolerar. O que saiu dele foi o que estava lá. Alguém que não tolerava aquele tipo de situação. Um rapaz, que ele era um jovem, corajoso. E que não estava nem um pouco disposto a tolerar o que ele viu Saul e o exército tolerando. Olha, o Golias era uma arma potente dos filisteus? Era. Era um inimigo perigoso? Sim. Um guerreiro bem preparado? Sim. Tudo que você imaginar estava ali. Armado até os dentes. Sabia manusear aquelas armas muito bem. Um treinamento intenso desde criança? Sim. Foi treinado desde criança. Mas Davi não confiou nele. Tanto que ele falou, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Mas isso não vai ficar assim. Eu não tolero isso aqui nem mais um dia. E é isso que o Senhor espera. Ele acreditou que ele podia enfrentar aquele problema que vinha sendo tolerado por muito tempo e vinha ganhando força. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Saul, com o exército, eles falaram do Golias. Eles se assustaram com Golias. Eles fugiram do Golias. Eles tremeram. Aliás, quando o Golias aparecia, eles tremiam e se escondiam. Você não pode vencer algo que você permite que te intimide. Aquilo que intimida você, você não vai poder vencer. E foi isso que eles permitiram. Porque eles olharam para o Golias. Eles não olharam para Deus. Davi chegou e quando ele olhou para o Golias, ele enxergou um incircunciso, alguém que não tinha aliança com Deus. Ou seja, que não tinha a proteção de Deus. Então, ele quando enxergou o Golias, ele não enxergou como todo mundo estava enxergando. Por isso que o Golias não o intimidou. Porque ele enxergou um Deus que era maior. Quando ele olhou para o Golias, ele disse, quem é esse incircunciso? Quer dizer, esse cara não tem Deus, não tem a proteção de Deus. Quem ele pensa que é para fazer o que está fazendo?
Foi essa visão dele. E então ele se indignou. E ele não olhou para ele nem para o tamanho do Golias. Ele olhou para Deus. Quando ele olhou para Deus, ele acreditou que o Deus que já tinha livrado de situações dramáticas, por exemplo, com um urso, com um leão. Ele sabia, ele deixou claro, foi Deus quem me livrou. Vai me livrar agora. Vai livrar a todos nós. Então, ele não olhou para o Davi, o tamanho do Davi, a inexperiência do Davi. E ele também não olhou para o Golias, o tamanho do Golias, a experiência do Golias, a capacidade do Golias, a capacidade de destruir do Golias. Ele olhou que ali estava diante dele um incircunciso, alguém que não tinha aliança com Deus, ou seja, não tinha proteção de Deus, e que estava fazendo algo que ele sabia que Deus não estava aprovando. E que tudo o que precisava ali, o que aquela nação precisava, tudo que aquele povo precisava era crer em Deus. Era colocar Deus na frente. E foi o que Saul não fez com o exército. Mas ele chegou colocando Deus. Quem ele pensa que é para fazer isso? Ele não tolerou. Quando você tolera um negócio, aquilo fica lá. Você tem o que tolera. Mas quando você se desperta, sabe? E deixa a palavra te sacudir, e você diz, chega, não vou tolerar isso mais. Chega, acabou. Não vou mais tolerar isso na minha vida. Acabou. Eu coloco um ponto final nisso hoje. Eu me lembro quando eu tinha uma rinite absurda. Eu acordava espirrando e ia até sangrar o nariz, até eu não ter força mais. Eu espirrava. Isso era todo dia. Era a rotina. Pela manhã era daquele jeito. E um dia, eu não aguentando, meu nariz sangrando, sem forças, eu ouvi dentro de mim o Espírito Santo falando, por que você não expulsa isso? Aquilo me despertou, e eu na hora, mas foi assim, na hora, eu expulsei. E eu expulsei, eu me ungi, eu expulsei. Eu repreendi, eu rejeitei, no nome de Jesus. Bom, inicialmente eu não vi mudanças, até que eu esqueci. Um dia eu me dei conta que aquilo não estava acontecendo mais. Ou seja, era o Espírito Santo dizendo para mim, Cléo, você tem o que você tolera. Enquanto você tolerar isso, é o que você vai ter. Enquanto você tolerar. Uma outra coisa. Toda vez que a gente sentava na mesa para comer, acontecia alguma coisa para ter confusão. Normalmente, o Fernandinho, criancinha, derrubava alguma coisa. O Osmar se descontrolava. E assim, era a mesma coisa acontecia. Todo dia. Todo dia. E aí o Osmar saía da mesa, era uma situação que me chateava tanto. Um dia ali eu dei um brado, assim, um grito. Diabo, saia! Eu te repreendo, você que tem lutado para estragar nossas refeições. Tanto, eu falo da mesa. O quanto a mesa para mim sempre foi importante. Mas era para me desestabilizar, me entristecer. Às vezes eu arrumava a mesa assim tão bonitinha, uma mesa simples, de 4 cadeiras, sabe? Era tudo simples, mas assim, eu fazia com tanto amor.
E era aquela confusão para me entristecer. E eu dei um brado assim: diabo, eu te repreendo em nome de Jesus. Você que luta para destruir com o convívio familiar, para entristecer. Você que muitas vezes perturba o Fer, para ele poder derrubar as coisas da mesa, porque ele era uma criança. Mas muitas vezes o diabo vai fazer isso, para os pais se virarem contra a criança, ou até bater na criança. E eu repreendi aquilo. E foi tão interessante que situações outras aconteceram, mas essa, do Fernandinho derrubar as coisas, sempre, toda a refeição, ele derrubava. Ele virava o copo, alguma coisa assim acontecia. Não aconteceu mais. Então, olha, você tem o que tolera. Você tem o que tolera. Enquanto você tolerar algumas coisas na sua vida, é o que você vai ter. Uma mulher me contou que todo dia, no mesmo horário, 6 e pouco da tarde, 18h30 mais ou menos, tinha briga na casa dela. Era sempre assim, começava com o marido, com o filho mais velho, e aí aquilo se estendia, às vezes ela brigava com o marido, ou brigava com o filho, ou brigava todo mundo. E ela disse que um dia eu fiz um encerramento de jejum e contei sobre um caso de uma mulher que sempre no mesmo horário vinha uma tristeza, e eu não vou contextualizar agora, mas ela pegou, ela entendeu, porque eu contei a história, que havia uma atuação demoníaca, porque aquilo acontecia com a mãe, aquilo então estava se repetindo com ela, e aquela mulher, ela abriu um jejum e ela se levantou com tanta força, ela disse: Satanás, você até hoje teve poder na minha família, espírito da contenda, eu repreendo hoje, a partir de hoje eu te derroto, saia da minha casa, em nome de Jesus. E ela disse que aquilo cessou. Tudo é possível àquele que crê. Quando você fica falando, enquanto Saul ficou lá falando do Golias com o exército, não mudou nada. Quando Davi chegou e viu um incircunciso, ele olhou para Deus, ele não tolerou e ele decidiu que aquilo ia acabar, aquilo acabou naquele dia. Ele derrotou aquele inimigo poderoso que estava lá por 40 dias. Inclusive, ele era poderoso, mas o Saul com o exército estava dando mais poder a ele ainda. Porque quando você não reconhece a grandeza de Deus, você vai reconhecer o que o diabo está fazendo. E é isso que muita gente faz. Ao invés de estar olhando para Deus, está olhando para o problema, para o inimigo. E aí fala do problema, mas não fala com o problema. E vai tolerando. E vai tolerando. E à medida que o Saul foi tolerando e se abaixando, o Golias foi ganhando força. Coloca um ponto final nisso hoje. Tudo que você pedir, crendo, você recebe. Você pediu? Creia que já recebeu. Acabei de ler para você. Fala com o monte, não do monte. Chega. Coloca um ponto final. Você tem o que tolera. Coloca um ponto final aqui hoje. E não tolere mais. Deus está dizendo, você tem poder para colocar um ponto final nisso. Eu não sei o que você está vivendo, mas coloca um ponto final hoje. Se levanta com fé, como Davi se levantou, e você vai ter vitória.
Que seja feito segundo a fé que vocês têm. Seja feito segundo a sua fé. Se você crê que é possível, é possível. Que foi o que aconteceu com Neemias. Neemias creu que era possível restaurar as muralhas. Elas ficaram lá por 120 anos porque toleraram aquela situação. Mas Neemias, quando ouviu uma vez, ele não tolerou mais. E ele decidiu, ele começou a orar, jejuar, foi para lá e em 52 dias aquilo estava mudado. Ele não tolerou aquelas muralhas no chão, aquela situação destruída. E foi por isso que ele conseguiu mudar. Você não muda o que você tolera. Você só muda aquilo que você decide colocar um ponto final e não tolerar mais. Nós temos o que toleramos, você tem o que tolera. Enquanto tolerar, isso vai ficar aí. Mas quando você se levanta com fé, você dá condições daquilo mudar. Deus está dizendo que Ele tem essa vitória para você. Levante-se hoje e dê passos de fé. Haja a fé e você terá vitória. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E tomo posse de mudanças hoje. Seja lá o que for que até hoje tem prevalecido na vida dela, nós repreendemos em nome de Jesus, colocamos um ponto final em nome de Jesus, não toleramos mais em nome de Jesus, eu digo basta em nome de Jesus, eu digo saia em nome de Jesus. Que ela receba força, poder, que ela se levante corajosamente, com fé, e coloque um ponto final naquilo que ela vem tolerando até o dia de hoje. Mas agora chega, acabou. Em nome de Jesus, nós colocamos um ponto final nisso. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse de mudanças radicais, de respostas, de milagres, de alegrias. Eu tomo posse de um novo tempo na vida dessa pessoa, na casa dela, na família dela. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores, porque nós precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que mudanças, Senhor, radicais já tenham acontecido pela fé em nome de Jesus. Hoje, em nome de Jesus, nós colocamos um ponto final em coisas que têm se estendido, prevalecido até hoje. Mas agora chega, em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo na vida de cada pessoa, livramentos e vitórias em nome de Jesus. Eu peço a tua bênção, dou a minha bênção, agradeço pela sua bondade e fidelidade, amém. Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449, Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje o clamor dos 52 dias, o terceiro jejum, domingo, batismo, e assim nós vamos de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer servir, e se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.